Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, estão ouvindo aí, pessoal? Tô ouvindo. Bom dia. Sim. Tô vendo. Bom dia. A gente vai esperar uns 5 minutinhos do pessoal entrar e aí já já a gente começa, tá? Maravilha. Acho que eu vou pôr uma musiquinha para nós aqui. Pode- Hope you learn. Oh, yeah. Yeah. Bom dia, pessoal. A gente só está aguardando mais 5 minutinhos aí, o pessoal entrar e a gente começa a reunião, tá? Perfeito. Estou tentando arrumar as configurações de áudio aqui. Agora foi. Tá passando áudio, Davis? Vocês estão ouvindo a minha musiquinha aqui? Assim. Boa.
que puder, anote tudo que vê. Não se sabe o que sucede, o que pode acontecer. Detalhes fazem diferença. Detalhes fazem toda a diferença e é bobagem. Já é tarde, esqueça. Quando estivermos na frente do eto, fique esperto, calado e quieto. Quando estivermos na frente do eto, fique esperto, calado e quieto, quieto. Soltar começar. Ai, 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 ai. Soltar começar. Bom, vamos começar, ô, Davis? Pode começar. Vamos lá, a gente já deu 5 minutinhos pro pessoal entrando. Acho que a gente já pode ir iniciando, né? Eu vou falando um pouquinho da S-Manager aqui. E enquanto o pessoal finaliza a entrar, a gente já está com 20 pessoas aí na web, né? Acho que a gente pode começar, então. Gente, vamos lá. Acho que, primeiro de tudo, eu queria agradecer a presença de todos. Sei que todo mundo sempre está bastante ocupado, mas eu acho que é um momento de troca de conhecimento, de bastante informação. Vai ser um bate-papo bem esclarecedor. A gente vai abranger muita informação aqui. A gente vai falar muito de inteligência artificial, a gente vai falar bastante sobre conceitos. Então, agradeço de verdade a presença de todos aqui. Espero que seja de muito bom proveito para todos aí, tá bom? Primeiro de tudo, quero me apresentar. Meu nome é André Billy, eu sou CTO da S-Manager e eu que vou fazer essa primeira parte aqui. Sou responsável por produtos também na S-Manager, então eu vou fazer esse primeiro bate-papo com vocês e depois a gente vai evoluir com uma arquiteta de soluções com a gente, com a Ana, está aqui, e eu vou apresentar para vocês quando chegar a parte dela, tá bom? Mas eu quero primeiro apresentar para vocês um pouquinho, para quem não conhece a S-Manager. A S-Manager é uma empresa que tem 16 anos, esse logo até eu errei, o Mark já brigou comigo. A S-Manager já está com 16 anos aí de história. A gente trabalha com nós somos integradores de soluções, tá? A S-Manager é uma empresa de serviços e trabalha com os principais players de mercado. E eu vou falar para vocês daqui a pouco as vertentes que a gente trabalha, mas somos muito bem vistos pelos nossos parceiros. Somos o terceiro maior revenda Red Hat do Brasil. Então, hoje a gente está muito bem classificado com o Red Hat, que está apoiando a gente nesse webinar, tá bom? Falar para vocês onde vocês podem contar com a S-Manager. A S-Manager hoje ela atua no Brasil todo, a gente tem ponto de presença no Brasil todo, alguns dos nossos gerentes de contas estão aqui, que representam, que estão aí no Sul, Norte, Nordeste, Minas e assim por diante, São Paulo, tá? Então, para quem estiver aí conhecendo a S-Manager pela primeira vez, pode nos acionar aqui no chat se quiser conhecer, receber uma visita da S-Manager, quiser conhecer um pouquinho mais sobre até outros serviços, fiquem à vontade para nos procurar, tá bom? Falar um pouquinho das nossas vertentes, tá? Hoje a S-Manager, ela atua em todas essas vertentes que a gente pode apoiar o seu negócio, tanto de infraestrutura, integração, cloud híbrida, que é um ponto forte nosso, segurança, fábrica de software, e vou falar que a gente tem uma fábrica de software incrível, onde a gente trabalha com dores que às vezes outras empresas não querem pôr a mão, que é trabalhar com sistemas legados, modernização, não só fazer do zero, né? Não só construir aplicativos do zero. A gente tem um time incrível aqui de desenvolvimento que pode resolver, às vezes, problemas de sistemas legados de vocês que não se falam, que não se conversam, que não tem API. A gente tem um time incrível aqui, não só de desenvolvimento, mas acho que é uma vertente muito importante aqui dentro da S-Manager. Uma vertente que a gente vai falar hoje é de IA e automação. Então, hoje o nosso foco é falar de inteligência artificial, que é uma das nossas vertentes, observabilidade, que é a evolução do monitoramento. Hoje nós somos referência em observabilidade também, e a gente entrega todos os serviços de todos os produtos e soluções que a gente vai ofertar. A gente sempre tem serviços de treinamento, implantação, sustentação, consultoria, assim por diante, tá? Então, podem contar com esse manager para qualquer vertente aqui que vocês estão olhando.
E se precisarem de apoio, consultoria, pô, não sei para onde partir, estou com uma meta e não consigo atingir, meu desafio para esse ano é muito grande, eu preciso reduzir custo, otimizar o time para alcançar resultados, pode procurar a gente, que sempre esse manager vai ter uma saída para vocês, tá bom? Bom, começando a falar exatamente do webinar, tá? Nós vamos fazer uma sequência de 3 webinars. Esse é o primeiro, por isso que a gente está chamando o webinar de inteligência artificial de A a Z, onde hoje a gente começa no conceitual e a gente vai falar de aplicabilidade de inteligência artificial, a gente vai trazer cases de sucesso aqui e as ferramentas que vocês podem utilizar para trabalhar com inteligência artificial. Depois a gente vai fazer uma segunda rodada, que aí a gente vai trazer as datas para vocês, a gente vai comunicar vocês, onde a gente vai falar mais uma parte mais avançada técnica, onde a gente entende que ali a gente vai fazer demos e a gente entende que seria um webinar mais técnico, aí a gente gostaria mais da presença especial de especialistas e entusiastas de IA, para que a gente consiga influenciar essa camada também técnica para que a gente consiga trazer soluções para esse time que precisa de soluções ali para trazer mais valor para o negócio. E um terceiro webinar, que aí a gente entende que é mais uma camada executiva, onde a gente vai falar sobre insights, a gente vai falar como a IA pode projetar o seu negócio para um outro nível, assim por diante, tá? Então, seria uma terceira rodada com IA, um foco em negócio. E até saber se a sua empresa está pronta para adotar IA, tá? Então, essa é a primeira de uma sequência de 3, onde a gente vai fazer uma trilogia da inteligência artificial. Hoje a gente vai colocar todo mundo no mesmo ponto, falando principalmente de conceitos e de ferramentas, tá? E o que esperar desse webinar? A gente vai falar de IA, a gente vai falar de LLM, a gente vai falar de MLOps, a gente vai falar de agentes, está escrito agente errado ali, eu não vi, de inteligência artificial, a gente vai falar de aplicabilidade, a gente vai falar de cases, a gente vai falar de plataformas de inteligência artificial, desafios de implantação e o dilema que todo mundo fala, pô, mas eu preciso de GPU, sem GPU eu não consigo fazer nada. Então, é importante você saber que isso não é o fim do mundo e que a gente pode ajudar vocês, mesmo que vocês não tenham GPU, dependendo do desafio. E aí depois a Ana vai trazer para a gente um pouquinho desse tema, tá bom? Então, acho que começando agora realmente a fundo, eu acho que aí a primeira coisa que eu quero saber é que a gente tem um bate-papo interativo. A gente sempre gosta, nos nossos webinars, da gente interagir com as pessoas que estão aqui no webinar. Então, a primeira coisa, eu queria conhecer vocês. Queria saber com quem a gente está falando, né? Então, se possível, a gente apareceu um pop-up aí, obrigado, Yas, perguntando sobre o teu negócio, tá bom? Então, eu gostaria muito que vocês colocassem aí sobre o negócio de vocês, para a gente saber com quem a gente está conversando, porque eu também aí consigo modular a minha apresentação baseado no público, tá? Então, tem gente que a gente conhece, mas tem muita gente de fora, como foi um webinar que a gente colocou na web, então tem muita gente nova que está entrando aqui, não conhece esse manager, então a gente gostaria de conhecer mais vocês, tá bom? Obrigado, Yas. Respondem as perguntinhas, ajudem a gente a fazer um webinar cada vez melhores e eu conseguir personalizar esse bate-papo para vocês, tá bom? E automaticamente a Yas vai me passando esses resultados e a gente vai modulando. Deixa eu ficar aqui, evoluindo. Bom, acho que o primeiro ponto é a gente saber onde nasceu o conceito de inteligência artificial, né? E todo mundo acha que é uma coisa nova, e não é, tá? Isso nasceu nos anos 50, né, com esse Alan Turing e o John McCarthy, e esses caras começaram a explorar a possibilidade de máquina simular inteligência artificial, simular inteligência humana. E aí começou a se usar pelo teste com o sobrenome do Alan, que fez o teste de Turing, né, que é para você fazer uma simulação de um comportamento de ser humano, né? Então, isso aconteceu lá no começo dos anos 50, e o conceito inteligência, o nome inteligência artificial foi ali criado por volta de 1956. Então, gente, a gente está falando uma coisa antiga, que agora se difunde, tá todo mundo, né, falando sobre isso, mas hoje mesmo, não sei se todo mundo sabe, a IBM é a dona da Red Hat, ela comprou a Red Hat, e o Watson, uma das inteligências artificiais mais antigas que a gente tem, hoje está super evoluída também. Então, assim, para quem já ouviu falar do Watson da IBM, hoje ela está integrada em muitas ferramentas. A Red Hat também trabalha com soluções com o Watson, totalmente integrada. Então, assim, acho que o Watson existe já há mais de 30 anos, né? Então, inteligência artificial é algo antigo, porém super
atual, porque ela evoluiu muito já, desde o tempo que foi criada, tá? E vamos falar então de que é inteligência artificial. E, cara, nada mais é do que ela imitar, as máquinas imitarem a inteligência humana, onde envolve aprendizado, raciocínio, resolução de problema, e eu acho que a gente já convivia com isso de uma forma natural, sem ter esse hype do momento, que é, por exemplo, com assistentes virtuais, que nem você tem a Siri, você tem a Alexa. Eu mesmo sou um cara pirado em Alexa, eu gosto muito de Alexa, e vou falar que eu acho que a Alexa hoje, para o momento até atual de inteligência artificial, está um pouquinho abaixo do que a gente já vem recebendo do mercado, sabe? Outros exemplos, eu acho que todo mundo já presenciou isso, as recomendações de Netflix, né? Quando você assiste um gênero, já começa a te ofertar outros tipos de filmes com o mesmo gênero. Isso é o quê? Inteligência artificial, o algoritmo de inteligência artificial entendendo o seu comportamento de filmes e ele vai te propondo filmes parecidos, né? Ou o Mercado Livre, quando você consulta um produto, ele sempre vai ficar te ofertando produtos do mesmo gênero, da mesma marca. Isso é inteligência artificial também entendendo o seu comportamento, né? Vamos evoluindo aqui, entender um pouquinho dos tipos de inteligência artificial. Hoje a gente tem dois tipos de inteligência. Hoje, né? Cada dia sai um modelo, mas a base da inteligência artificial é a generativa e a preditiva. A generativa, ela cria modelos de conteúdo padrões aprendidos, gerando inovação, né? Trazendo o que eu acho que vocês mais estão acostumados aí a perceber no mercado, né? Aí a generativa. E aí a preditiva é aquela que analisa um histórico e prevê resultado futuro. A gente vai trazer alguns cases bem legais para vocês terem noção desses cases que a gente tem de IA preditiva, tá? Que eu acho que isso vai trazer muito valor para nosso bate-papo aqui. Eu estou com uma dificuldade de ver. Espera aí, só um minutinho, gente. Eu vou ter que tirar a tela e compartilhar de novo. Só um minutinho. Acho que agora sim. Todos estão vendo minha tela, né? Sim. Maravilha. Seguindo aqui. Bom, vamos falar um pouquinho da IA impulsionando, sendo seu impulsionador estratégico, né? A IA preditiva, como eu falei, é aquela inteligência artificial que projeta os resultados à frente. E qual é o benefício dela, né? Você tem três benefícios bem direcionados, que é a geração de receita, né? Que você pode hoje utilizar os chatbots com inteligência artificial. Antes você tinha só chatbot que seguia um fluxo de processo, hoje você já tem chatbots que conseguem entender a reação da pessoa que está digitando, ela entende os caminhos que a pessoa precisa encontrar ali para ter uma solução, né? As campanhas de marketing hoje, o nosso time mesmo da S-Manager usa muito inteligência artificial para desenvolver as suas campanhas de marketing. Hoje você não precisa de um time tão grande de marketing hoje para desenvolver grandes produtos. Então, a inteligência artificial ajuda muito o marketing tanto a prospectar e também gerar artes para divulgação e assim por diante. O desenvolvimento de assistentes digitais, que hoje isso está na moda, né? Hoje você já tem assistente digital até por telefone, que ele entende o seu tom de voz, se você está sendo ameaçado. Então, hoje você já consegue colocar inteligência artificial até em reconhecimento de voz e assim por diante. E impulsionar também a inovação entre produtos. Hoje você consegue colocar as características do teu produto com inteligência artificial e ela te trazer melhorias para você melhorar o seu produto e refinamento. Isso gera mais receita, você ganha mais competitividade de mercado, né? Otimização de custos, quando você automatiza processo, uma grande dor hoje das empresas, principalmente de TI, é base de conhecimento, né? E hoje com IA você consegue pegar um ticket que o seu time respondeu e ele virar uma base de conhecimento automaticamente sem ninguém precisar fazer isso. A própria IA entende que aquele chamado teve uma aplicabilidade diferente, faz sentido colocar na base de conhecimento, ela coloca título, tagueia e leva isso para uma base de conhecimento. Isso, cara, otimiza demais a performance do time. Para resumo de documentação, otimização de logística, eu acho que isso fica bem claro para vocês. Gestão de risco, que eu acho que é o que está realmente consumindo bastante
é uma dor de cabeça das empresas, e hoje a gente está conseguindo trazer muito resultado com inteligência artificial na parte de gestão de risco e análise de comportamento. Então, se você tem um usuário que está se conectando num lugar que nunca se conectou, poxa, a IA consegue entender isso e cortar esse acesso, ou gestão de risco contratual, quando você pede para ela avaliar, né, um contrato e ver se tem alguma cláusula leonina, detecção antifraude, acho que todo mundo já viu, todo mundo já passou por algum antifraude aí de fazer uma compra no cartão e o teu banco avisar, opa, essa é uma compra suspeita, é você mesmo que faz, a inteligência artificial que está fazendo isso, né? E a gestão de risco cibernético, essa é uma solução que a gente tem com o IA também, que é incrível, onde você trabalha em cima da gestão de risco com o IA. Então, antes de você ter algum tipo de risco de invasão, ela faz uma análise preditiva do teu comportamento de ambiente e faz você fazer correções possíveis lá na frente que você possa evitar de ser atacado. Isso é uma coisa bem legal que a IA pode trazer para a gente. E aí a gente pode falar dos desafios da adoção da IA, né? Que a gente sabe que são custos altos, sempre que você vai adotar a IA, ela pode ser um desafio, você conseguir implantar isso no seu negócio. Então, normalmente esses projetos param no começo, vai ficar caro, custo de nuvem, GPU, então sempre é uma barreira. A complexidade também de você implantar IA, porque você precisa de times complexos, você precisa de times especialistas e time escasso também. Então, quando você precisa de um cientista de dados, hoje não é fácil você encontrar para fazer um tratamento de dados. A flexibilidade hoje, normalmente, se você tem, por exemplo, inteligência artificial vinculada a uma nuvem pública, você não consegue migrar de um lado para o outro, então você sempre fica preso a uma nuvem. Então, a flexibilidade hoje é um limitador, que pode não ser mais para frente, a gente vai apresentar algumas ferramentas para vocês. E a qualificação de profissionais, né? Hoje, se você quiser encontrar um engenheiro de dados, ele é disputado no tapa hoje para você conseguir colocar um profissional desse porte dentro da sua empresa. Então, para você adotar hoje, tem vários desafios aqui que a gente precisa quebrar essas barreiras e que a S-Manager está aqui para ajudar vocês em todas essas vertentes. Vou falar para vocês um pouquinho sobre LLM. O LLM nada mais é do que a linguagem, é a revolução da linguagem natural, né? Eu acho que o que vocês mais conseguem vincular ao LLM é o ChatGPT, né? Ele tem a capacidade de entender o que você digita. Então, acho que todo mundo aqui já deve ter usado o ChatGPT alguma vez. Então, você coloca lá o seu prompt. Eu preciso de um planejamento semanal de dieta. Ele vai trazer para você ali uma dieta baseada no que você colocou, sua idade, seu peso, sua projeção de perda de peso, e aí ele vai trazer isso para você. Uma geração de capacitação de gerar textos criativos, né? Então, hoje muita gente usa para planejamento, para construir, para fazer um texto melhor de e-mail e assim por diante. E a tradução, né? Antigamente cada um tinha um aplicativo de tradução, e hoje você não precisa. Você tendo o ChatGPT ali, você pede traduzir, coloca o texto que você quiser, em qualquer linguagem ele vai trazer para você o texto traduzido. Então, o LLM é uma coisa que a gente realmente vai bater bastante aqui nos nossos próximos webinars de hoje, e que são a criação dos modelos, né? E quando você fala de entendimento de linguagem natural, vocês vão ver que até quando a gente fala de ferramentas aqui, até na parte de desenvolvimento hoje, você consegue desenvolver aplicativos já descrevendo de forma natural, né? Só que, como tudo, tem um desafio, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer o treinamento dos seus modelos, você precisa de dados filtrados, né? Dados maduros para fazer esses treinamentos, para que você tenha resultados bons. E hoje, somente até menos de 1% das empresas tem esses dados estruturados. Então, isso é um grande desafio para as empresas. Às vezes ela nem sabe, assim, ela não sabe que ela não sabe, né? Então, assim, eu quero implantar o LLM, mas eu tenho dados, mas não estão estruturados, não estão da forma que precisa para que a gente comece a fazer os treinamentos, né? Então, isso é um grande desafio, né? E qual seria a sequência disso? Que é primeiro começar para um modelo de base confiável, mas para isso tem que ter um tratamento de dados. A partir disso você cria um modelo novo, né, que é uma nova representação dos dados, e aí você implanta IA, escala, cria valor e assim por diante. Mas hoje ter
os dados de uma forma organizada ainda é um desafio para a implantação de LLMs, tá bom? Vamos para o quiz? Vamos continuar a interação com a galera aí? Iá, você pode me ajudar? Eu quero saber um pouquinho mais de vocês. A Iá já passou o primeiro resultado para mim. Agora a gente vai fazer a segunda perguntinha para vocês. Aí, preciso saber também o público que está assistindo a gente. Até para a gente saber quem vai estar no nosso próximo webinar, quem vai estar no webinar de especialista, quem vai estar no webinar de negócio, que a gente vai direcionar para vocês também futuramente. Mas é bom eu saber aqui qual é o nosso tipo de público, para eu ver se eu estou falando de uma forma muito complexa, se eu estou sendo didático. Tá bom? QC Level. Oi? Deve ser alguma ferramenta. Gente, acho que tem alguém com o microfone aberto aí, né? Beleza. Yas, obrigado. Pessoal, responda aí o nosso quiz para a gente interagindo, tá bom? Evoluindo. Vamos falar de MLOps. Para quem conhece um pouquinho de esteira de desenvolvimento, eu acho que eu consegui simplificar numa frase bem mais simples possível. O MLOps nada mais é do que a esteira DevOps para Machine Learning, né? É a forma de você automatizar suas esteiras de inteligência artificial. Então, você tem o foco do MLOps, é automação, para você automatizar o ciclo de vida dos modelos, você otimiza o desempenho dos modelos e você dá também escalabilidade. Então, nada mais é do que o conceito de automação é uma esteira, como a gente já trabalha hoje, é uma esteira onde você consegue monitorar ali e desenvolver em cima dos seus modelos de inteligência artificial. Eu acho que uma forma de explicar mais ou menos o que é a MLOps é como se você tivesse um time de mecânico, com engenheiros, cuidando ali de um carro de Fórmula 1. Acho que é essa engrenagem, né? O MLOps, ele garante que os modelos de IA, uma vez eles criados, eles continuam funcionando muito bem, atualizando ele, gerando os resultados úteis para que você consiga manter a segurança dos seus modelos ali, tá? Eu acho que um exemplo claro é a Netflix, que a gente usou. Ela usa os modelos de MLOps para garantir que os algoritmos e as recomendações dos filmes sempre estejam precisos e relevantes, baseados nas suas escolhas, tá? Então, isso é um tipo de exemplo de MLOps que eu posso falar para vocês. Um outro ponto que a gente vai falar bastante é agentes de IA, que nada mais é do que robozinhos. São robozinhos especializados em fazer uma certa ação específica. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Pensa num mordomo virtual, que ele sabe tudo da sua casa. Os agentes de IA são exatamente isso, que eles são sistemas que observam o ambiente, observam aquela reação e sempre tomam as melhores decisões e agem de uma forma para alcançar um objetivo específico, para otimizar consumo de energia ou ajudar você a encontrar um melhor caminho específico. Por exemplo, você pode construir um agente de IA para avaliar currículo. Então, ele só vai conseguir avaliar currículo baseado no modelo que você construir, e ele só vai fazer a avaliação de currículo e vai falar assim, ó, dentro desse candidato, se esse cara é o melhor perfil para a sua empresa. Vou dar um case, por exemplo, para vocês de agentes de IA. Todo mundo já ouviu falar da Tesla, né? A Tesla constrói lá carros autônomos, né? E acho que esse é um ótimo exemplo para a gente ter. Eles usam esses agentes de IA exatamente para o quê? Focado em fazer o carro dirigir sozinho. Então, eles analisam, eles pegam os dados dos sensores dos carros e ele toma a decisão de para onde virar, aonde parar, para não bater num carro ou estacionar o carro automaticamente. Então, a Tesla mesmo utiliza agentes de IA exatamente focados na que o carro não bata, ou que ele mantenha a velocidade padrão da rodovia, assim por diante. Acho que é um ótimo exemplo para a gente falar aí de agentes de IA. E como a gente já falou de todos os itens que integram uma inteligência artificial, a gente tem uma sinfonia aí que a gente vai trazer o ferramental para vocês e o serviço que a gente consegue entregar inteligência artificial para vocês, que é o quê? Conceito de IA, que a gente falou de LLM, que é a linguagem natural, a gente falou de MLOps e a gente falou dos agentes de IA. Esse conjunto de informações, esse conjunto de metodologias aqui que a gente vai conseguir
trazer o seu negócio para um outro patamar e fazer você estar à frente dos seus concorrentes, impulsionando o seu negócio. E falando de negócio, para vocês verem uma estatística muito importante, que até 2027 a automação vai melhorar os principais níveis de serviço e vai reduzir as intervenções manuais nas operações. Hoje a gente tem um time de automação incrível nesse manager. Até tem uma galera aqui, acho que tem um pessoal que tá aqui no webinar, e a gente pode ajudar muito a sua empresa com o processo de automação. Porque às vezes a sua empresa pode até não estar madura no momento da inteligência artificial, mas a gente começa principalmente com os processos de automações para melhorar o teu negócio, melhorar a rotina do teu time, e depois a gente pode implementar IA. Então, às vezes a automação é um passo antes para você implementar a inteligência artificial, mas precisa automatizar e você precisa de inteligência artificial para tracionar o seu negócio, tá bom? O que eu acho importante aqui é a gente saber das fases para você implantar uma inteligência artificial e também quais os níveis de profissionais que você precisa para implementar a inteligência artificial no seu negócio. Quando você fala de implementar IA, a gente tem as seguintes fases. Primeiro, definir o que a IA vai trazer para a empresa. Então, é setar ali o desafio, trazer o case, trazer o que eu vou estudar, né? Eu quero trazer mais performance de venda. Eu quero diminuir uma recorrência de um problema que vem acontecendo no meu negócio. Ou eu vou resolver um pequeno problema que vai me trazer grandes ganhos de receita. Ou eu vou resolver um grande problema que vai diminuir meus prejuízos, né? Esse é o ponto de partida. É entender onde a IA vai atuar. A partir disso, que é o grande desafio, é o que? Tratar esses dados. Para que eu consiga trazer resultados, eu preciso tratar os meus dados. Então, eu preciso de uma base coesa, limpa, com as relações que eu preciso gerar para trazer resultados futuros ou trazer os estudos baseados nesses dados. E aí a gente precisa também de gente para isso, né, especialista. Então, na fase de construção de case, normalmente quem faz isso é um analista de negócio. Nesse momento de tratamento de dados, a gente tem o engenheiro de dados e o cientista de dados. O cientista de dados entra exatamente no próximo passo, que é o desenvolvimento dos modelos. Então, eu criei o case de estudo, fiz o tratamento do dado e agora eu vou treinar o dado. A partir de você treinar o dado, você tem o engenheiro de machine learning, que a gente conhece também, que é uma ótima profissão ali no momento, que vai fazer o quê? A integração, depois desses dados treinados, ele vai integrar esses modelos às aplicações. E aí sua inteligência artificial ela vai trabalhar em conjunto com as suas aplicações. E aí a gente também tem o papel do desenvolvedor, que vai fazer essas integrações, e o time de operações, que vai fazer o quê? Toda a parte de arquitetura, olhando para essa infraestrutura, e vai entregar o quê? Depois de integrar essas aplicações aos modelos, você vai ter que fazer o papel hoje que é mais difícil, que é o quê? Você monitorar a tua inteligência artificial e fazer a gestão dela. Por quê? A inteligência artificial ela precisa ser avaliada o tempo todo, até para que ela seja o mais assertiva possível. Então, não adianta nada você criar um modelo, pôr para produção e não monitorar essas respostas, porque automaticamente esse banco de dados é vivo. E se você não filtrar respostas erradas, você começa a gerar dados falsos para o seu negócio. Então, gente, inteligência artificial não é algo simples, é algo complexo e precisa de muita atenção. A gente vai falar até sobre um tema ética sobre inteligência artificial, tá bom? Yas, preciso de você de novo, tá? Para o nosso quiz. Vamos fazer a próxima perguntinha para todo mundo? Agora que a gente já sabe com quem a gente está falando e a gente sabe o tamanho de cada empresa, agora a gente quer falar um pouquinho sobre IA mesmo. E eu quero saber se vocês já estão utilizando algum tipo de IA. Então, se vocês já estão usando o ChatGPT, se estão usando o Copilot, se vocês estão usando alguma IA para resposta a incidente, às vezes direcionado para chamados de TI ou qualquer outra, tá bom? Coloquem aí que a gente quer saber o nível de maturidade de utilização de IA dentro do seu negócio, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Por que toda vez que eu saio? Perdi aqui de novo. Não sei por quê. Ele sai do modelo apresentação para mim toda vez que eu olho o quiz. Mas vamos lá. Bom,
Como eu falei para vocês, o processo de adoção de inteligência artificial não é algo simples. E para vocês verem os estudos que a gente tem aqui, o tempo médio do ciclo de vida de inteligência, para você implantar inteligência artificial, machine learning, hoje o tempo médio da metade dos entrevistados é de 7 a 12 meses. Então, se a gente não começar hoje, exatamente esse processo, você vai ficar muito atrasado com o seu negócio, né? Então, veja aí as respostas das pessoas que foram coletadas informações, que 50% das pessoas entrevistadas demorou de 7 a 12 meses. Então, é um processo moroso, principalmente a parte de construção dos dados e validação dos dados. O processo de monitoramento dos dados também é um processo de muito detalhe. Então, vamos começar um projeto de IA? Vamos começar a pensar agora nos cases. Vamos começar a pensar nos dados para que a gente consiga implantar isso o mais rápido possível, porque é um processo moroso e complexo, tá bom? Evoluindo aqui. Bom, vantagens de você adotar IA, né? Inovação. Quando você fala de inovação, você traz um próximo passo para o seu negócio, onde você consegue trazer resultados muito mais rápidos, você consegue fazer sua empresa traz novos ganhos para o teu negócio. A gente consegue falar também de poder de decisão. Hoje, por exemplo, eu duvido que não tem um advogado hoje que não usa ChatGPT, né? Todo advogado hoje quer olhar os seus contratos de uma forma mais rápida para ele tomar a melhor decisão possível, ou uma decisão de negócio baseado num estudo de IA. É lógico que hoje a gente não pode deixar a IA ficar tomando decisões sozinha. O importante é que ela traga a melhor informação possível, que o negócio valide o que ela sempre vai trazer como informação, e eficiência, né? A partir do momento que você consegue produzir muito mais em menos tempo e trazer bons resultados, você também consegue trazer muita eficiência para o seu negócio. Acho que são os pilares aí para você ter uma empresa competitiva, tá? E os desafios que você tem para implementar isso. Como eu falei para vocês, o filtro dos dados, hoje você trabalhar com seus dados de uma forma limpa, para que os dados sejam lidos e que você consiga trazer resultados bons. Então, hoje você precisa de isso muito bem estruturado, isso você precisa de profissionais para isso, que o item é talento também. Hoje, encontrar talentos no mercado é difícil, é escasso. E quando você fala de ética, é exatamente a parte de monitoramento da inteligência artificial, para que você não exponha dados particulares de cliente, que você não exponha dados de paciente, né? Então, toda vez que você estrutura e faz um estudo de dados, é importantíssimo manter essa ética, sempre focado na LGPD, mas é um passo muito importante para a adoção de IA, ok? Falar para vocês de alguns cases que a gente tem para trazer para vocês aqui, que a gente já vivenciou, para vocês verem como a gente consegue impulsionar o seu negócio independente da vertente, né? Vou falar para vocês um case de indústria. A gente tem um case de siderúrgica, que onde o objetivo era ali diminuir a emissão de poluentes, e como que foi adotada a solução com IA. Foi colocada uma câmera olhando para uma chaminé, para chaminés que emitem os poluentes de uma siderúrgica, acompanhado com uma plataforma de clima, né, onde ela olha tempo, vento, essas coisas. E baseado na densidade da fumaça, a gente gera um alerta para o time especialista lá falando que está emitindo mais poluente do que poderia, do que autorizado, né? Então, olha como é interessante. Mas não é só olhar a densidade, a câmera não, porque se está chovendo é uma característica, se tem vento é outra característica, se está nublado parece que a densidade muda. Então, foi feito o quê? Uma correlação de métricas baseado na densidade da fumaça, mais como está o clima naquele momento, e com essa correlação de métricas a gente colocou um treinamento de LLM, onde ele fez esse estudo e ele consegue entender em cima da densidade daquela temperatura, baseado naquela característica do tempo naquele momento, indicar se está tendo uma emissão de poluentes fora do padrão ou não.
Então, isso é um case bem interessante que a gente pode trazer para vocês, que é uma realidade. Hoje a gente conseguiu apoiar essa siderúrgica nesse modelo. O varejo, como a gente falou aqui, assistentes virtuais e chatbots, hoje isso traz muita performance para o varejo. Eu acho que todo mundo aqui já utilizou o iFood. O iFood hoje, não sei se vocês viram o podcast do CIO do iFood, hoje ele usa 90% das ações do aplicativo são com inteligência artificial, onde, por exemplo, seu pedido atrasou, não sei se todo mundo já passou por isso, seu pedido atrasou, você vai reclamar lá, o meu pedido está atrasado. Primeira coisa que ele faz, não deu 10 minutos de atraso, então você não pode reclamar. Então, depois de 10 minutos de reclamação, ele já pergunta, você quer falar com a loja ou você já quer cancelar o estorno do seu pedido? Quero falar com a loja. Automaticamente ele fala com a loja, pega um tempo com a loja e fala, a loja falou que vai demorar mais 15 minutos. Você quer ser reembolsado ou você espera? Tudo isso é inteligência artificial. Então, isso otimiza muito, porque senão você tinha que ficar no telefone, aquele estresse de chat. A partir do momento que você coloca inteligência artificial fazendo essa atividade, você diminui pessoas para esse nível de atendimento e ele é super assertivo, né? Porque você não tem questionamentos. Sempre vai ser as decisões mais corretas possíveis, baseado no que a IA está propondo para o usuário, tá? Um outro ramo que utiliza muito inteligência artificial, o ramo da saúde. Hoje a gente tem cases, por exemplo, de inteligência artificial preditiva, onde, por exemplo, você usa a prevenção do câncer de mama. Então, hoje você faz uma correlação de exames de sangue para mulheres, você faz uma correlação de características de fenotipagem, sorologia e tipagem, onde você fala assim, esse tipo sanguíneo específico tem maior probabilidade de ter câncer de mama lá na frente. Então, você consegue fazer um trabalho antecipado com uma classificação sanguínea de alguns tipos de algumas mulheres e você consegue já fazer um tratamento antecipado de câncer de mama, ou um tratamento de prevenção antecipado para aquele tipo de mulher, para aquele tipo de característica que a mulher apresentou sanguíneo. Então, isso traz muito ganho para a saúde, isso traz mais tempo de vida para as pessoas e redução de custos para o governo, para um plano de saúde. Então, a gente atinge aí várias camadas com inteligência artificial trabalhando de forma preditiva, tá bom? Dá um outro case para vocês, que eu acho que agora está na moda, né? É o antifraude do Pix. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu passei até recentemente, que eu fui fazer um Pix para uma pessoa que eu nunca tinha feito, de um outro estado, e quando eu fui fazer o Pix me alertou, cara, isso não é padrão das suas atividades. Você realmente confirma isso? Tem cara de fraude. E aí você confirma sim ou não. Então, hoje você tem inteligência artificial olhando para o teu comportamento de uso em finanças e vê, esse cara nunca transferiu dinheiro para lá, essa pessoa não estava cadastrada, é outro estado, fora do horário de comercial, por que está fazendo Pix nessa característica? Então, a inteligência artificial analisa o teu comportamento e já traz insight para você também, se é uma possível fraude ou não, tá? Bom, eu acho que eu falei bastante do conceitual aqui, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, e agora eu quero apresentar para vocês a Ana, que ela vai falar um pouquinho das ferramentas Red Hat que vão nos ajudar a adotar a inteligência artificial. A Ana, obrigado aí por você estar aqui com a gente. A Ana é arquiteta de soluções, sempre está aqui com a gente, nos apoiando, né, Ana? Agradeço demais a tua presença de novo. Você é uma pessoa que a gente admira muito, sempre está aqui com a gente e sempre suas explicações são super valorosas. Então, obrigado, fico muito feliz de passar o bastão para você aí, que você sempre dá o seu show e não espero nada mais, nada menos que o seu show sempre incrível. Por favor, agregue a nosso webinar aí com todo o seu conhecimento. Obrigado, viu? Gratidão, André. Billy, na verdade, né? Queria agradecer a todos o tempo de vocês, como o Billy comentou lá no começo, a gente sabe que tempo não é fácil hoje em dia, certo? Estou compartilhando minha tela com vocês, podem só dar um toquinho aí se tá todo mundo vendo, porque eu só tenho um monitor, então não consigo ver a sala, tá ok? Vamos começar com o quiz, então, Ana, do pessoal, para você começar já? Claro, você pode soltar o próximo quiz para a gente? Claro. E aí a gente só corta a Ana mais uma vez, né, Ana? A gente já começa. Fica tranquilo. Boa. Gente, vamos lá.
Agora a gente quer saber da sua empresa, se ela já conseguiu ver algum benefício na utilização da IA, né? Então, eu consegui trazer mais, eu consegui reduzir o meu tempo de trabalho, consegui reduzir custos das minhas atividades aqui, do meu negócio. Vamos responder que eu quero entender um pouquinho do que vocês conseguiram de ganhos para quem já utilizou a inteligência artificial. Tá bom? Obrigado aí pelas respostas. Segue o show, Ana. Aí. Beleza, pessoal, vai interagindo com a gente aí no chat, que é muito valoroso para nós. Bom, me apresentando brevemente, meu nome é Ana Basso, sou arquiteto de soluções aqui na Red Hat, sou responsável por todos os nossos ecossistemas de parceiros. E o Billy deu uma excelente introdução em todo o conceito de AI. É claro que eu tenho alguns slides aqui também de introdução, mas eu não vou chover molhado. E antes de falar de ferramenta, de produto ou operacionalização no geral, eu gosto de dar esse contexto, né, para a gente também entender onde nós estamos pisando com esse assunto, né? Então, ele já falou bastante sobre isso. A AI é um campo da ciência da computação que sempre existiu, não é do ano passado, não é uma novidade gigantesca para o mundo de TI, mas é para o mercado geral. E a IA, ela basicamente entrou nas nossas vidas lá com o advento do ChatGPT para facilitar tarefas que, sendo muito honesta, nós, como sociedade, nem tínhamos plena noção de que poderíamos usar IA para algumas atividades. Então, foi muito disruptivo e vem sendo muito importante para o negócio falar de AI, né? Porque claramente nós temos uma oportunidade como mercado de trabalhar com uma tecnologia que pode ser totalmente tailor-made, né? O Billy já falou dos conceitos da AI e como que funciona toda essa entrada de desenvolvimento, mas o que é importante deixar bem claro aqui é que o foco deve ser trazer a AI para o nosso negócio, né? E não levar o nosso negócio até a AI. Acredito que isso é muito importante, porque cada empresa vai ter as suas necessidades, os seus pré-requisitos. Não é um tipo de projeto Ctrl+C, Ctrl+V, vamos colocar assim. Então, é importante sempre manter isso em mente quando a gente está falando de IA, né? Como o Billy próprio falou, a IA não sabe o que ela não sabe, né? Não é mágico. É preciso um trabalho em cima desse conceito, é preciso de dados muito importantes em cima do desenvolvimento da IA, né? E como que a gente pode começar a operacionalizar isso? Que ferramentas que vão trazer para nós o desenvolvimento pleno, do 0 ao 100, para trabalhar com IA? E hoje, o ecossistema de IA da Red Hat, que foi lançado oficialmente aí para o mercado ano passado, e nós estamos trabalhando muito em parceria com a IBM, justamente porque a IBM já tem muito dessa veia de IA há muitos anos. E desse trabalho conjunto entre Red Hat e IBM nasceram 3 grandes projetos muito importantes, que são essas ferramentas. Então, aqui nós temos, claro, o OpenShift AI e o Hell AI, que eu já vou explicar um pouquinho no que eles implicam, mas eu queria começar por um cara que é o InstructLab, que é uma ferramenta que nasceu dentro da comunidade, né? Na verdade, a IBM começou o desenvolvimento dessa ferramenta e depois ela foi aberta, né? Se não me falha a memória. E o InstructLab, ele vai exatamente de encontro com o que nós, como Red Hat, entendemos que é o grande objetivo do nosso mercado, que é democratizar o acesso à AI. Treinar AI não deve ser difícil. E o nosso grande esforço a criar essa trindade de ferramentas é para facilitar um processo que, como o Billy mesmo falou, não é simples e precisa de várias expertises e várias fases para isso chegar no cliente final. O InstructLab, ele é o começo, né? Ele vem antes do Hell AI. O InstructLab, ele é um ferramental que permite com que você rapidamente crie projetos de AI e use a criação de dados sintéticos para treinar o seu modelo. Isso é muito valoroso
quando nós estamos principalmente na fase de entendimento se aquela AI está respondendo da forma que eu preciso que ela responda. Então, o InstructLab, ele te oferece uma centralização de serviços para você poder treinar AI. Então, dentro do InstructLab, você consegue rapidamente criar um chatbot, inserir o seu LLM lá dentro, treinar aquilo sem a necessidade de uma GPU, compreender se a sua AI está te respondendo da forma que é esperado, fazer a triagem do que foi treinado e repetir o processo. E tudo isso muito dinâmico, porque está tudo dentro da sua própria infraestrutura. Então, o InstructLab, ele traz a capacidade que a gente vai encontrar dentro de serviços, até mesmo de serviços de cloud, para poder fazer o treinamento de LLMs, ele vai trazer isso para dentro da sua infraestrutura. Isso é algo muito importante. Quando a gente está falando de AI, a gente não está falando só do fim da cadeia, né? A gente não está falando só do recurso que nós, como usuários, consumimos, mas principalmente estamos falando de dados. E dados, principalmente na legislação brasileira, são muito sensíveis, muito importantes e podem causar grandes problemas se não forem lidados da maneira correta. Então, o grande objetivo do InstructLab dentro da comunidade é democratizar esse acesso e fazer com que qualquer um possa desenvolver uma AI. Mas dentro da Red Hat, o InstructLab ele vai além. Ele vai até dentro do nosso Hell AI. O Hell AI, ele nada mais nada menos que é o nosso sistema operacional Hell, preparado para trabalhar com o InstructLab de forma totalmente privada. Ao passo que você sabe que os dados que você está utilizando para trabalhar com aquele modelo ficarão restritos dentro da sua infraestrutura. E, em parceria com a IBM, bem como com o InstructLab, nós também temos modelos, né? Então, além de você ter a oportunidade de ter um ferramental pré-pronto para você fazer bastante do grosso do desenvolvimento da AI, que é o InstructLab, junto com o Hell AI, nós também temos uma família de modelos, que é o Granite, que é uma família de modelos IBM Granite, que é suportado por essas ferramentas e podem ser usados para poder iniciar o processo de experimentação com AI. Então, temos modelos muito ricos aqui, de 34 milhões de parâmetros, isso é bastante coisa, e dá uma base extremamente interessante para começar um desenvolvimento. E sempre pensando naquilo, levar a IA até o seu negócio, e não levar o negócio até a IA. A AI tem que ser nossa. É essa a filosofia que a Red Hat defende em relação a isso. Legal? E o que eu estou falando aqui, pessoal, é só a ponta do iceberg. Enquanto o InstructLab e o Hell AI são soluções poderosíssimas para você iniciar o seu ciclo de desenvolvimento da AI, tendo a certeza de que você está usando uma solução que protege também os seus dados principalmente, é claro que a gente não consegue parar por aí. Aí ela precisa chegar no cliente final. Eu preciso conseguir atender a minha demanda e ter ganhos com isso. E no momento que nós vamos fazer essa guinada para a produção, vamos dizer assim, nós encontramos um cenário parecido com esse aqui. Provavelmente vocês não estão conseguindo nem enxergar direito algumas das tecnologias. E isso é de propósito. Esse aqui é o landscape, é o panorama das soluções de AI que nós temos no mercado hoje. E eu não preciso dizer que é muita coisa. A quantidade de opção que hoje nós temos de fácil acesso para trabalhar com AI é muito grande. E acredito que a tendência é aumentar. E num contexto enterprise, quando nós estamos traçando uma estratégia, principalmente uma estratégia de ganhos com a AI, nós precisamos ser pragmáticos no momento de montar uma infraestrutura que vai nos ajudar a chegar no objetivo final, que é endereçar problemas de negócio através da IA. E é justamente aí que a nossa grande estratégia entra como Red Hat. O nosso objetivo é simplificar todo esse panorama, é trazer uma pilha de infraestrutura com as tecnologias já preparadas para trabalhar com essa carga de trabalho, centralizadas dentro de uma única plataforma. E não só isso, uma plataforma híbrida, onde vai no ambiente que você precisa que ela esteja. E o interessante disso é que nós estamos trazendo essas ferramentas e é tudo open. Então, ao passo que temos
os modelos Granite, que a gente consegue lá fazer um trabalho com eles dentro do Hell AI, eu também consigo trazer qualquer modelo para dentro do OpenShift AI. E o OpenShift AI, ele vai fazer justamente a abstração de todas essas tecnologias, de forma com que você tenha uma plataforma coerente para poder centralizar tanto a disponibilização da sua IA, quanto a disponibilização da própria aplicação da sua IA. Esse é o grande objetivo do OpenShift AI. Para quem já conhece o OpenShift, sabe que é uma plataforma baseada em Kubernetes, que é totalmente dedicada ao ecossistema Cloud Native, para trabalhar com containers, né? E para IA, o OpenShift AI, ele não é muito diferente disso. Nós trabalhamos em cima de uma série de plataformas open, que eu já vou mostrar aqui mais para frente, para trazer a capacidade de processamento de workloads AI para dentro de uma plataforma que já tem tanta abrangência do mercado, que é o OpenShift Container Platform. Dentro do OpenShift AI, você então vai ter uma dashboard muito compreensiva das ferramentas que você precisa para trabalhar com AI e de como você consegue fazer todo o monitoramento desse modelo. Porque lembrando lá no slide que o Billy mostrou para a gente nos conceitos, né? Não é simplesmente treinar o modelo e colocar o modelo para funcionar, né? Nós precisamos de uma progressão. Nós estamos num mundo onde as coisas mudam muito rápido. Então, hoje eu termino de treinar a minha AI, provavelmente semana que vem eu preciso revisitar esse processo, ou revisitar o processo de caso de uso dessa AI. Então, o gerenciamento de ciclo de vida e a visibilidade disso é muito importante, e o OpenShift vem justamente para promover isso. 100% baseado em tecnologia open source, principalmente no Open Data Hub, quem aí conhece, é uma plataforma totalmente dedicada para você desenvolver e realizar o treinamento e a disponibilização de AI, e é justamente nisso que o OpenShift AI é baseado. Ele é baseado numa plataforma que faz a concentração das tecnologias que nós já vamos ver sendo usadas dentro do mercado, por exemplo, como o Jupyter Notebooks, uma das ferramentas mais utilizadas para trabalhar com AI. E ela já está disponível dentro do OpenShift AI. Beleza? E além da abstração daquela quantidade de solução que nós temos, o OpenShift AI traz consigo um ecossistema de parceiros muito amplo. Nós, Red Hat, entendemos que hoje tecnologia é uma integração entre vários vendors, não só apenas a nossa plataforma. Então, por isso, nós dedicamos muito da nossa atenção aos nossos colegas ASVs, que também estão trabalhando com características da AI, desde o ponto de vista de monitoramento até o ponto de vista de dados, e construímos integrações desses caras para eles trabalharem com a nossa plataforma. Ao passo que você, cliente, tem a liberdade de opinar em qual tecnologia será utilizada e trazer isso para dentro da plataforma, que irá, ao mesmo tempo, suportar essa integração e servir o seu modelo de AI, bem como suas aplicações dentro de uma única experiência, e uma experiência que pode ser expandida para qualquer cloud. Então, só para ilustrar um pouco do que eu venho falando, isso daqui são alguns screenshots. Eu achei legal trazer, é lógico que o objetivo aqui não é ser técnico, mas eu achei legal trazer para vocês darem uma olhada no que exatamente a gente consegue absorver uma vez que temos o OpenShift AI. Então, perceba que logo aqui nós temos uma série de integrações com os principais toolkits, os principais ferramentais para trabalhar com AI. Então, aqui eu tenho já o meu próprio Jupyter Notebook, eu tenho o add-on da NVIDIA para processar as minhas GPUs que estiverem dentro do meu cluster, até mesmo o análogo disso para Intel, que também vem vindo com muita força nesse contexto, né? E uma biblioteca de recursos e muitos recursos pré-prontos, onde você tem a oportunidade de já começar a experienciar as integrações que vão ser necessárias para esse projeto de AI. Então, direto aqui eu já consigo criar, por exemplo, um Jupyter Notebook, que é extremamente importante quando nós estamos trabalhando no desenvolvimento da AI, por exemplo.
Então, aqui são algumas das características que eu quis dizer lá no slide atrás, quando eu falei que o OpenShift AI abstrai a necessidade de nós fazermos o selecionamento, né? Nem existe essa palavra, mas a seleção das tecnologias. A ideia sempre é que o foco seja na IA. Então, justamente por isso, a plataforma trabalha para abstrair o que não é importante, abstrair as integrações que podem custar muito do nosso tempo, colocar as tecnologias que são mais utilizadas dentro do mercado para fazer com que isso seja adaptativo para todos os casos de uso e trazer serviços pré-prontos para você já começar bem e começar dentro das boas práticas de disponibilização dentro da plataforma. Tudo isso para facilitar, pessoal. Esse é o nosso grande objetivo como Red Hat, democratizar o acesso a essas ferramentas que são fundamentais para o desenvolvimento e para a disponibilização de IA e colocá-las dentro de uma plataforma que é consistente, uma plataforma empresarial, uma plataforma suportada. Todas características extremamente importantes para um projeto de grande escala. Show. Beleza? Ana, posso te atrapalhar? Claro, deve. Vamos para aquela pausa lá? Yas, vamos mandar mais um quiz para o pessoal para a gente entender agora quais são os próximos desafios de quem está aqui, para a gente entender como esse manager também pode ajudar vocês, né? Então, a gente queria saber se você já tem algum caso de uso para estudo de IA, se vocês precisam de ajuda para gerar um caso de estudo, se vocês já têm um caso de estudo rodando. A gente quer saber a maturidade do negócio de vocês e ver se esse manager pode ajudar vocês aí com os seus próximos desafios para os próximos resultados de 2025 que vocês tenham, que a gente possa ajudar com os nossos times aí, com as tecnologias Red Hat. Tá bom? Agradeço aí, Ana. Pode seguir. Opa, imagina, obrigada. Vamos interagir aí, pessoal. Bom, aproveitando que o quiz do Bilha de casos de uso, também trouxe alguns exemplos, né? Porque até aqui, o que a gente discutiu? Discutimos conceitos, discutimos o ferramental que nós, como Red Hat, temos o grande orgulho de poder oferecer para o mercado e onde que tudo isso vai se aplicar. Claro que o Billy já deu excelentes exemplos, mas aqui tem mais alguns para a gente expandir um pouco o nosso entendimento de onde esse investimento de IA vai fazer sentido. Então, para além da análise de sentimento e para além da análise de documentos, nós temos visto aí dentro do mercado muitas atividades com AI em relação a, por exemplo, cidades inteligentes, são projetos ali dentro da estrutura de governo muito comuns, onde você tem uma estrutura que faz monitoramento, faz o gerenciamento de pontos estratégicos dentro da cidade, muito trabalhado com Edge, isso aqui vai fazer muito sentido. Veículos autônomos, nós temos um caso, se eu não me engano, com a BMW lá na Europa, onde os carros deles têm aí a nossa solução, não a nossa solução de AI, mas tem a nossa solução de automatização que trabalha com esses veículos autônomos através da análise daqueles alertas que o Billy explicou para vocês lá atrás. Também temos segurança e vigilância, onde eu posso posicionar um agente de AI para fazer a detecção de algum movimento, detecção de algum item que seja perigoso naquele contexto. Manutenção preventiva, então a AI ela vai ser muito útil em resposta de incidente, prevenção de danos, prevenção de fraudes e eficiência operacional no geral. Isso aqui é muito interessante de se pensar. Hoje, nós falamos bastante de automação dentro do contexto de mercado, mas o AI, junto com essa automação, consegue produzir para a gente resultados em termos de eficiência operacional que são bastante interessantes, principalmente no sentido de go-to-market. O quão rápido eu consigo ser para responder àquela necessidade, o quão rápido eu consigo ser para responder, por exemplo, aquela nova versão de aplicação ou um incidente de segurança que eu posso ter dentro da minha infraestrutura. Todos esses são casos de uso que a AI pode contribuir para fazer análise, tanto generativa, para fazer análise preditiva, tanto para gerar
um agente generativo para atender uma demanda específica de apólices de seguro, por exemplo. Né? Então, os casos de uso são muito pulverizados e tem muita coisa que dá para fazer, bem como quando a gente começou a falar de automação em TI há alguns anos atrás. Isso aqui é muito importante de ter em mente. Né? E é claro que nós, Red Hat AS Manager, nós estamos super abertos para entender esses casos de uso e justamente encaixar a solução, porque, claro, temos os casos de uso aqui, mas cada um vai ter a sua necessidade, isso é muito importante para nós, beleza? E, para fechar aqui, pessoal, o OpenShift AI, ele é uma solução que foi aí lançada em toda a sua plenitude ano passado, em termos de público, mas ela vem sendo desenvolvida dentro da Red Hat há alguns anos, e nós tivemos ótimos resultados a nível de tecnologia, de premiações da nossa plataforma. Então, isso é um grande orgulho para nós. Nós temos muitos casos de uso interno que o nosso grande objetivo é tornar em públicos para trazer para vocês com mais detalhes, mas o nosso rumo é esse, pessoal. O nosso rumo é trabalhar uma plataformização da operação de AI, onde você tem a abstração desse mar de tecnologia que existe para trabalhar com AI, e você foca no que é importante, na disponibilização e no treinamento dessa AI. Tirando vantagem do híbrido, sem esquecer que nós precisamos ser flexíveis com os ambientes de TI. Então, o OpenShift AI ele vai transitar para as clouds, e ele vai transitar para os virtualizadores, e ele vai transitar também para as máquinas físicas, e uma experiência muito unificada dentro de várias possibilidades diferentes de disponibilização. Nosso grande esforço de trazer tudo isso de uma forma simples de gerenciar, como eu mostrei para vocês dentro da dashboard, para fazer com que eu consiga facilmente trazer o meu engenheiro de dados, o meu desenvolvedor, para ter acesso às tecnologias que eu preciso que ele tenha, para ele já começar a fazer o meu processo, ou continuar fazendo o processo de desenvolvimento de AI. E, é claro, o fato de nós sermos totalmente baseados em ferramentas open source faz com que a colaboração seja muito interessante, não só do ponto de vista de comunidade, mas também do ponto de vista de mercado. Os nossos vendors, que são nossos parceiros de tecnologia, que desenvolvem tecnologias de observabilidade, de backup, de gerenciamento, desenvolvem também integrações para com que a experiência com o OpenShift seja ainda mais abrangente. Né? Então, não estou falando aqui só de AI, estou falando aqui de uma plataforma que consegue processar a sua AI, que consegue monitorar a sua AI, que consegue transitar a sua AI em diferentes ambientes, e, claro, tudo isso em parceria com várias outras tecnologias de monitoramento, de segurança, de redes, que são extremamente importantes para o nosso contexto. Então, a ideia é, sim, criar uma plataforma acessível, como criamos, e criar uma plataforma que é muito abrangente e que consegue abraçar as diferentes tecnologias que cada um vai ter dentro de casa. E a gente gosta muito desse desafio de poder olhar para um caso e entender se essa tecnologia consegue ser integrada ao OpenShift e o que a gente pode fazer para dar andamento nisso. Legal, pessoal? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que eu tenha clarificado um pouco para vocês qual é o nosso racional Red Hat e o que nós estamos pensando para a IA hoje com os nossos produtos de AI, como OpenShift AI e Hell AI. E eu fico à disposição de todos aí, se houver alguma dúvida, se algum ponto possa não ter ficado tão claro. Estou aqui para interagir com vocês também. Tá bom? E agradeço o Billy e todo o pessoal da AS Manager por mais uma oportunidade aí de estar interagindo com vocês, que são parceiros tão importantes para nós. Obrigada, pessoal. Ana, obrigado pelo seu show. Aproveitar ainda que a gente está com público alto. Gente, quem não respondeu a última pergunta do quiz, é bem legal para a gente saber o momento de vocês. Agradeço a presença de todos. Não esqueçam que nós teremos mais 2 webinars, tá? O de hoje foi só um começo, né, Ana? A gente colocar todo mundo no mesmo ponto, mostrar o conceito de A, conceito de LLM, conceito de agente de A, mostrar que nós temos ferramental para ajudar e time. E nós sabemos aonde ajudar vocês com esses desafios que vocês vão ter daqui para frente. Então, contem com a S Manager. A S Manager tem um time especialista, não somos altamente capazes, nós somos especialistas. Temos uma das maiores referências de automação dentro da S Manager e inteligência artificial.
A Red Hat tem uma solução incrível para inteligência artificial, onde você pode trabalhar com sua nuvem híbrida, você não fica preso a uma nuvem, a uma inteligência artificial, a um serviço. A gente consegue, numa plataforma única, colocar todas as suas necessidades de IA. Então, traga o seu case para a gente. Se você não tem case, como o pessoal respondeu, tem gente que não tem case, precisa de apoio? A gente vai ajudar vocês, a gente pode fazer uma MVP ali, mostrar para vocês a força do OpenShift, a força dos serviços da S-Manager, como nosso analista de negócio pode ajudar vocês a tracionar case aí dentro e trazer mais resultado para o negócio de vocês. Eu agradeço demais a presença de todos e vocês vão futuramente receber um convite do nosso marketing para os próximos eventos nossos de webinar sobre inteligência artificial, onde a gente vai agora subir de nível. A gente vai falar mais com especialistas e a gente vai falar com mais pessoas sobre estratégias de negócio nos próximos webinars, tá bom? Agradeço demais, Ana, foi incrível. E, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, usem o chat, fiquem à vontade, que a gente entre em contato com vocês. A gente já tem o nosso horário aí, já está às 11h10, eu sei que tinha separado 1h30, mas a gente sempre deixa um pouquinho de espaço para não vazar, tá bom? Agradeço a presença de todos. Podem nos acionar chat, quem já for cliente da S-Manager pode acionar o nosso gerente de contas, ou podem nos mandar e-mail, perguntar nas nossas redes sociais, e o nosso time de marketing vai entrar em contato com vocês também, para pegar feedback do evento, o que vocês acharam, até para a gente ser cada vez melhor nos nossos bate-papos aqui. Tá bom, gente? Obrigado pela presença de todos e até a próxima, viu? Até mais. Gratidão, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Boa semana. Valeu, tchau, tchau, gente.